Você trabalha e não vê resultado. Faz dua e Allah não aceita. Cuida do seu filho, mas ele está perdido. E o que acontece? Frustração. A gente vai desistir. Trabalhei muito, mas não está dando certo. Me esforcei demais, mas não consigo ver nenhum benefício, nenhum retorno. O que a gente faz? Por causa dessa frustração, a gente quer uma solução rápida. A gente não quer mais trabalho prolongado, pois cansamos desse trabalho prolongado. Faz 10 anos que estou levantando a mão, pedindo a Allah glorificado seja, e Allah não está aceitando. Então, ou agora ou nunca. Sabe quando você já vai pesquisar na internet? Antes era pesquisar na internet, entrar no Google e escrever, agora já tem um ChatGPT. Aí você escreve o quê? Como ficar rico em 7 dias? Tem que ser em 7 dias. Mais que 7 dias não pode, tem que ser em 7 dias. Inshallah, no Ramadan, a gente comeu muito biryani. O irmão Abdul Hamid gostava muito daquele arroz queimado, com muita gordura. Come, manda para dentro, manda para dentro. 20 anos de academia, estragou durante um mês. E agora o que ele está procurando? Uma receita rápida de perder 20 quilos em um mês. Como perder 20 quilos num mês? Subhanallah. O que ele está fazendo assim? Porque ele está frustrado. A barriga já cresceu, a gordura já voltou. 20 anos de academia já se foi. Isso que acontece. Subhanallah. Vou falar para você alguma coisa. Tem algo chamado a filosofia da parede. A filosofia da parede. O que significa a filosofia da parede? Você vai bater uma vez. A parede não quer cair. O tesouro não quer aparecer. Você vai bater a segunda, vai bater a terceira, vai bater a quarta, vai bater a quinta. Eu acho que não vai quebrar nunca. Essa parede não vai cair nunca. Nunca vai aparecer o tesouro. Você vai ficar batendo até chegar na 9ª vez. 9 vezes batendo. Aí você vai desistir. Só que você não sabe que se você bater mais uma vez, só mais uma vez, o tesouro vai aparecer. Isso que se chama a filosofia da parede. Desistir antes da 10ª vez é um pecado no Islã. De novo. Desistir antes da 10ª vez é um pecado no Islã. E se esse pecado só vai cair batendo nele 100 vezes, então desistir antes de chegar 100 batidas é um pecado no Islã. Sabemos da história do profeta Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala narra a história do profeta Yunus no Corão, dizendo: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Presta atenção. Presta atenção para a gente saber aquele erro pequeno que o profeta Yunus fez, cometeu. Allah glorificado seja fala a história do profeta Yunus no Corão dizendo: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah glorificado seja colocou o profeta Yunus numa cidade, Ninawa. E Allah glorificado seja ordenou ele convidar as pessoas para o caminho de Allah, ensinar as pessoas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo, ninguém está aceitando. E o que aconteceu? Zahaba mughadiban. Desistiu, se foi irado, saiu dessa cidade bravo, zangado. E será que Allah glorificado seja perdoa ele? Será que Allah glorificado seja por ser um profeta, por se esforçou tanto, por fazer muita da'wa? E olha, Yunus não desistiu de fazer da'wa, ele só saiu de uma cidade para outra, na esperança de recrutar algumas pessoas, na esperança de ter algumas pessoas no caminho de Allah glorificado, ou seja, ele não desistiu, ele só saiu de um lugar para outro. Allah glorificado seja disse: ذهب مغاضبا, se foi irado, فظن أن لن نقدر عليه, pensou que não vamos castigar ele, pensou que não vamos punir ele. Só que Allah glorificado seja puniu ele.
quando ele percebeu o erro que ele cometeu, ele disse: La ilaha illa anta subhanak. Não há divindade além de ti, por certo, eu sou dos injustos. Qual é a injustiça que o profeta Yunus cometeu? Sabe qual é a injustiça? Desistir. Não ficou com aquelas pessoas até o final. E por isso que a gente fala, desistir antes da 10ª vez é um pecado no Islã. Continua batendo na parede. A gente sabe a história do profeta Ibrahim, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele levar a sua família biwadin ghayri di dar'a, num vale onde não tem plantas. E presta atenção, um vale onde não tem plantas, não tem água. Se você vai colocar semente num vale onde não tem plantas, não tem água, o que vai sair para você? Espinha, talvez. Aquelas espinhas do deserto. O que o profeta Ibrahim vai fazer nesse lugar? O que a família dele vai fazer nesse lugar? E Allah, glorificado seja, ordenou ele construir a mesquita sagrada Kaaba. E ordenou ele fazer adhan, chamamento. E o Ibrahim, profeta Abraão, faz a pergunta dizendo: Ya Rabb, oh Allah, quem vai escutar meu adhan? Quem vai escutar meu chamamento? E Allah, glorificado seja, fala para ele: Alayka an-nida'u wa alayna al-balagh. O chamamento é seu dever. Cabe a mim chegar às outras pessoas. Cabe a Allah, glorificado seja, chegar. O chamamento é seu dever, e fazer isso chegar às outras pessoas é o dever e de Allah subhanahu wa ta'ala. Não devemos falar o dever, e de Allah subhanahu wa ta'ala. Você faz o chamamento e Allah, glorificado seja, espalha esse chamamento. O trabalho é seu, e cabe a Allah, glorificado seja, esse trabalho ter resultado. Cabe a Allah, glorificado seja, a sua recompensa. Allah, glorificado seja, vai recompensar você. E por isso que devemos entender uma regra tão simples. A falta de visão, que você não consegue ver e enxergar, não significa a ausência do resultado. Que você não consegue ver o resultado do teu trabalho não significa que não tem resultado. Não significa. Vocês sabem que tem aquele efeito borboleta, não sei como chama efeito borboleta em português, butterfly effect em inglês. Resumindo, a ideia de uma forma geral que a gente não consegue ter uma ideia, por exemplo, como é que vai ficar o clima daqui 10 dias. Se a gente fala que daqui 10 dias, por exemplo, o clima vai ficar desse jeito, geralmente dá errado, não dá certo. O máximo 3, você vai acertar mais um pouco 7 dias, mas 10 dias, 15 dias, 30 dias é complicado. É muito complexo, na maioria das vezes não dá certo. Por qual motivo? Por causa desse efeito chamado efeito borboleta. O que significa? Olha só, borboleta, outro lado do mundo, ou está aqui no Brasil, tentando voar, sabe, esse vento de leve, simples, pequeno, pode acabar a sequência desse vento tão leve, tão pequeno, vai engrandecer até, subhanallah, o que era para ser calor amanhã pode ser fresco. Sabe igual o que? Um soldado montando o seu cavalo, só que tem problema, o parafuso soltou. Como que chama aquele negócio que se coloca no pé do cavalo, embaixo, aquele ferro? Ferradura. Um parafuso soltou dessa ferradura. O que aconteceu? Coisa tão simples, parafuso se soltou. Não é grande coisa, mas o que pode acontecer, sabe? Pode ser que o cavalo cair. Quando o cavalo cair, o soldado vai cair, alguém vai matar ele. Esse soldado poderia já estar numa posição tão grande. Pode ser que a multidão toda vai se perder, vai perder a guerra. E em seguida o país inteiro vai perder a guerra. Por causa de quê? Um parafuso. Isso é o que se chama efeito borboleta. Às vezes coisas tão pequenas, a gente acha que não faz nenhuma diferença, mas faz toda a diferença. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: Innal abda la yatakallamu bil kalima. Talvez o servo fala uma palavra, eu não falei nada, eu só falei uma palavra. Yulqa biha fi an-nar 70 kharifa. Por causa dessa palavra será castigado no fogo do inferno por 70 anos. O que ele fez? Uma palavra. Mas tu sabe que uma palavra pode quebrar uma casa, e pode destruir, subhanallah, uma palavra. E também com uma palavra você pode guiar uma pessoa
pode guiar uma comunidade e pode guiar um país inteiro. Uma palavra. Você pode falar uma palavra para uma pessoa num dia. Alguns anos depois, 10, 20, 30 anos depois, ele lembra daquela palavra, ele lembra daquele momento. Essa pessoa vira uma pessoa virtuosa. E a partir dele, Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas. E por isso que a gente, mesmo não vendo o resultado, tem ausência, não tem clareza na visão, não sabemos o que está acontecendo, você tem que continuar fazendo unidade, o chamamento, continua trabalhando e deixa o resultado para Allah subhanahu wa ta'ala. Como muçulmano, você deveria continuar batendo na parede. Caiu, não caiu, deve continuar batendo na parede. Pois Allah glorificado seja fala no Coran: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quem faz, presta atenção. Um trabalho, esse trabalho tem o peso de um átomo. Imagina, o peso de um átomo verá, vai ver esse trabalho, vai ver o resultado desse trabalho. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina, trabalho tão simples, tão pequeno, você vai ver o resultado desse trabalho. Você não vai ver o resultado nessa vida mundana. Se a parede não vai cair na tua frente nessa vida mundana, na outra vida você vai ver. E por isso que quando a gente vê alguns hadiths, algumas histórias, alguns trabalhos tão pequenos, e como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogiou tanto esse trabalho, a gente enxerga esse trabalho como nada. Um exemplo, aquele hadith, anna imra'atan, aquela mulher, كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Uma mulher que costumava limpar a mesquita no tempo do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Uma mulher simples, costumava limpar a mesquita, chegar e limpar a mesquita no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para rezar Fajr e não achou essa mulher. Ela sempre rezava em grupo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: aquela mulher que costumava limpar a mesquita, onde que ela está? Eles diziam: o mensageiro de Allah, ela faleceu durante a noite e a gente já fizemos a oração e enterramos ela. Porque uma mulher não tem nenhum peso, não tem nenhum valor. O que ela faz demais? Ela só limpa a mesquita. Nada demais. Ela não é alima, ela não tem conhecimento do Coran, ela não é Einstein. Ela não é uma mulher tão simples, né? O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: dulluni ala qabriha. Me mostram onde que vocês enterraram ela. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi até o cemitério dela, fez dua para ela, ele rezou a oração de janaza perto do cemitério dela. Olha a honra que ela recebeu. Quando a gente fala, às vezes nossa balança de medir as coisas é diferente da forma que Allah subhanahu wa ta'ala vai medir. Lembram aquele hadith que a gente falou antes, Julaybib, aquele servo feio, quando o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entrou no mercado e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escondeu seus olhos, brincando com seu companheiro, e o profeta Muhammad gritou no mercado dizendo: "Man yashtari minni hadha al-'abd?" Quem gostaria de comprar esse escravo de mim? Quem gostaria de comprar esse escravo de mim? O profeta Muhammad segurou Julaybib, escondeu seus olhos, gritou no mercado dizendo: quem gostaria de comprar esse escravo de mim? E Julaybib fala: Ya Rasulallah, idhan tajidni kasid. Ó mensageiro de Allah, eu sou uma mercadoria vencida. Eu sou pessoa que não tem nenhum valor, feio e não tenho dinheiro. Eu sou uma mercadoria vencida, ninguém vai gostar de comprar. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fala: walakinnaka 'inda Allah lasta bikasid. Para Allah tu não é uma mercadoria vencida. A forma que a gente vai medindo as coisas é diferente da forma que Allah subhanahu wa ta'ala vai medir. Faz, trabalha. Qualquer trabalho que você faz, você vai ver seu resultado. walakinnaka 'inda Allah lasta bikasid. Para Allah subhanahu wa ta'ala, você não é uma mercadoria vencida. E por isso a gente falou antes o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que ele fala: "Bainama rajulun yamshi fi at-tariq." Enquanto um homem andava na estrada, andava na rua, ele achou espinha, adha, alguma coisa que vai prejudicar as pessoas que estão andando nesse lugar. Ele acabou afastando aquilo que está prejudicando as pessoas, ele acabou afastando. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ. Allah agradeceu ele e perdoou seus pecados. O que ele fez? O trabalho que ele fez, wallahi, não dura nem 1 minuto, 5 minutos.
e Allah glorificado seja perdoa ele por causa desse trabalho, essa obra. Imagina, talvez todo o trabalho que você fez na tua vida Allah não vai aceitar, nada, nem tuas orações, nem teu jejum, nada, tudo aí inválido por algum motivo Allah glorificado seja não vai aceitar, show off, não fez por Allah, qualquer coisa, e talvez a última batida na parede, esse aí que vai salvar você no dia de Jesus final. E por isso que você deve continuar batendo na parede. Ibn Asakir, um dos sábios dos ulama, ele narrou uma história, essa história do Ashibli. Ashibli era um dos ulama que faleceu. E depois do falecimento dele, eu vou terminar com essa história, depois do falecimento do Ashibli, o estudante dele viu um sonho. Como muçulmanos, o sonho não significa muito para nós. A gente tenta fazer a interpretação, mas a gente não pode tomar regras a partir de um sonho como muçulmanos. A gente menciona como algo que ajuda a entender, algo que talvez faça sentido. Então, o estudante do Ashibli viu um sonho, viu o sheikh dele. Ele disse para ele: Mada fa'ala Allahu bik? Oh meu sheikh, me fala, como é que foi seu encontro com Allah? Como é que foi seu encontro com teu Senhor? Ele disse, Ashibli disse: Allah me perdoou. E o estudante vai perguntar a ele: por qual motivo Allah glorificado seja te perdoou? E Ashibli vai dizer: a mesma coisa eu perguntei, Allah glorificado seja me perdoou. Eu disse: Ya Rabbi, abi salati, você me perdoou por causa da minha oração? Eu rezava todas as orações na mesquita. E Allah glorificado seja disse para ele: não. Me perdoou por causa da minha sinceridade, fazia tudo com sinceridade. E Allah glorificado seja disse para ele: não. Por causa do meu jejum, e Allah glorificado seja disse para ele: não. Ou Allah me perdoou por causa das viagens longas que eu fazia para buscar o conhecimento, e Allah glorificado seja disse para ele: não. E Ashibli disse: essas são as únicas obras que eu fiz com sinceridade, essas são as únicas obras que eu tentei me esforçar. E Allah glorificado seja disse para ele: não. Lembra aquele dia que você estava andando em Bagdad, nas ruas de Bagdad, no Iraque? Quando estava andando numa viagem, estava andando no Iraque, nas ruas do Iraque, e você achou um gatinho pequenininho, com tanto frio, e você tirou sua jaqueta e cobriu esse gato. Te perdoei com esse ato, só por causa desse ato que eu te perdoei, subhanallah. E quem é Shibli? Grande alim. Isso na verdade a gente menciona porque tem igual na Sunna, aquele hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Anna baghiyan min baghaya bani Israel, uma prostituta que vivia na época do profeta Moisés, Allah glorificado seja perdoou ela por causa de quê? بينما كانت تمشي, quando ela andava, فوجدت كلبا يلهث الثرى من العطش, achou um cachorro com tanta sede, e o cachorro quando fica com sede a língua dele fica para fora. فنزعت موقها, ela tirou o seu sapato, ونزلت البئر, desceu num poço e trouxe água para o cachorro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: فشكر الله لها وأدخلها الجنة, Allah agradeceu ela e fez ela entrar no paraíso. Temos isso na Sunna. Esse é o que? A última batida na parede. E por isso, mesmo você está batendo uma vez, duas vezes, três vezes, seu dever é continuar batendo. Você não sabe qual batida vai abrir as portas do tesouro para você. Como muçulmano, é pecado desistir na nona batida. Tem que continuar batendo na parede até que Allah subhanahu wa ta'ala abrir todas as portas para você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah aceita todo o dua desde que o servo não está com pressa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah aceita todos os dua, todas as súplicas, desde que o servo não está com pressa. Como é que é a pressa? Não, já fiz uma vez, não, Allah não aceita. Allah glorificado seja fala no Coran: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, que o servo faz dua achando que está pedindo a bondade e na verdade está pedindo a maldade. Acontece. Oh Allah, eu quero casar com aquela mulher, senão vou morrer, aquela mulher, senão vou morrer. Oh Allah, quero aquele homem, aquele fortão da academia, casa com aquele homem. Não é você nesse momento agora não é você. E depois casa com esse homem e não dá certo. Mas ela pedia a Allah subhanahu wa ta'ala levantando as mãos, achando que era bondade. E o que era? Era maldade. E por isso que quando você levanta as mãos e vai suplicando a Allah glorificado seja, pode ser que a própria prevenção
e a aceitação de Allah glorificado seja. De novo, pode ser que a prevenção de Allah e a aceitação do seu dua, você quer, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe que aquilo não é bom para você. Resumindo, a filosofia da parede significa que você tem que continuar batendo na parede, ver o resultado, não ver o resultado, pois você vai ver todos os resultados do seu trabalho nessa vida mundana ou na outra vida.